Então, queridos irmãos, bom dia, uma feliz semana a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós. E hoje vamos falar do capítulo 25 do livro Beneficência Social. Tem como tema Nosso Dever para com os Desafortunados. E conosco está o nosso querido irmão Edivaldo Freitas e com ele a palavra. Bom dia, irmão. Bom dia mais uma vez. Agradeço pela oportunidade, agradeço a Deus por tudo que tem feito por nós, né, por mim e minha família. E aqui realmente é o nosso dever, que nem diz o pastor Antônio, né? É o nosso dever para com os desafortunados. Quem são os desafortunados? Pessoas carentes, pessoas que não têm posse, pessoas que é carente de tudo, né? A gente dizer assim, tudo, materialmente, fisicamente, espiritualmente. E aqui, irmãos, é uma preocupação da igreja dos últimos dias, né? A nossa igreja, devemos ter essa preocupação para com essas pessoas. E aí a gente fica pensando, onde estão as pessoas? Quem é o nosso próximo, né? E a gente não precisa ir muito longe, porque a gente sabe que hoje, quantas mães perderam seus maridos nas guerras? Quantas mães não perderam seus filhos, né? Então a gente vê que tem muitas viúvas, tem muitos, quantos filhos não perderam seus pais também, né? Tem muitos órfãos de pai, tem muitos órfãos de mãe. E a gente não vai muito longe aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, ultimamente, né? Teve aquela grande enchente. Quantas mães não perderam seus maridos ali? E quantos filhos não ficaram órfãos também, né? Ali perderam seus pais. E a gente não vai muito longe. E aí a gente, às vezes na vizinhança, perto da gente também, né? A gente vê na igreja também, tem pessoas viúvas. E eu vou contar com uma coisa para você, irmã, e viúvos também. Tem muitas mulheres viúvas de maridos vivos. Verdade. Não precisa morrer, muitas vezes, para ser uma viúva. E tem muitos filhos órfãos de pais vivos também. Que o pai não assiste o filho, que a mãe abandonou os filhos. E aí? Não precisa morrer para ser um órfão, não precisa morrer para ser uma viúva. E aí a gente tem que assistir essas pessoas. A irmã falou uma coisa na oração, que a gente tem que ser a luz. Realmente nós temos que ser luz. Mas a gente só passa a brilhar quando a gente passa a se preocupar com a necessidade da pessoa. A gente passa a brilhar. E quando a gente não brilha, nossa luz é ofuscada, a gente não brilha para as pessoas, porque a gente não está se preocupando com a necessidade dela. Lá em Isaías 58, eu gosto muito desse capítulo, de Isaías 58, e eu queria até ler para os irmãos aqui. E maravilha esse capítulo aqui. Fala do verdadeiro jejum, né, que agrada a Deus. E aqui diz no capítulo 58, versículo 7, diz assim: Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste e não recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizer assim, então a tua luz, resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Olha aí, meus irmãos, está aqui o segredo. O segredo é a gente ser luz, porque Jesus diz, vós tem que ser a luz do mundo. E na época dos apóstolos, lá em Atos capítulo 6, havia uma grande necessidade de auxiliar as viúvas. E os apóstolos estavam encarregados de quê? No ministério da oração e do ministério da palavra. E havia uma grande necessidade de auxiliar as viúvas daquele tempo. E houve uma divergência, né, uma controvérsia lá, um desentendimento. Eu queria ler para os irmãos aqui.
e foi resolvido o assunto da questão de auxiliar as viúvas. No capítulo 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicou-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebraica e aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Eles eram encarregados de quê? Do ministério da palavra. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Aí então foi escolhido os 7. E quanto a nós, diz mais aqui, no versículo 4, quanto a nós, não devotaremos à oração e ao ministério da palavra. E tal proposta agradou a todos. Então escolheram os discípulos, né, os diáconos, no qual Estevão foi escolhido. E aí foi resolvido o problema, meus irmãos. Aqui a gente vê que a oração sempre está presente. Sempre está presente. Oraram para que essa causa fosse resolvida, e realmente eram homens de oração os apóstolos. E havia uma grande necessidade também. E hoje? As pessoas dizem, mas hoje, pelo tempo que a gente está vivendo, há muita assistência do governo, né? As viúvas hoje são mais abastadas do que uma pessoa que tem marido, porque recebe pensão, recebe aquilo outro. Mas aí, irmãos, tem pessoas que recebem um salário mínimo para sustentar, digamos, uma viúva, para um salário mínimo, para sustentar toda a família, arcar com as despesas do lar. Não tem como. Não tem como a pessoa sobreviver. Quer dizer, sobrevive, né? Ela até sobrevive, mas precariamente. Então, a gente vê nessa situação, às vezes a pessoa tem filhos, até pequenos, e é órfão, é viúva, e a gente tem que procurar auxiliar essas pessoas. Porque Deus não deixa faltar nada na nossa mesa. Graças a Deus. Nós somos abençoados para abençoar outros também, né? E é isso que Deus quer. E aqui, meus irmãos, vou ler aqui uma passagem deste livro, muito bom, de beneficência social. Diz aqui: não fora ver o Senhor revelado o seu amor aos pobres, humildes e contritos de coração, este mundo seria um triste lugar para o pobre. Olha só quem diz aqui, mensageiro do Senhor. Se não fosse Deus revelar seu amor neste mundo, para com as pessoas, o que seria dos pobres, então? E diz mais: o Senhor não considerará sem culpa nossos irmãos do ministério, se olharem com indiferença o problema deste irmão, ou lhe prescreverem condições impossíveis de serem preenchidas. Devemos fazer a condição de nossos irmãos desafortunados. Então, tanto na parte do ministério, como na parte dos irmãos leigos, tem que ajudar nessa obra. E aqui diz que quando a gente não auxilia as pessoas nas suas necessidades, as nossas orações não são ouvidas. Olha aqui, que diz aqui. Que interessante isso aqui, ó. Ele não atentará para a oração de seu povo, enquanto o órfão, o desprotegido, o coxo, o cego e os enfermos forem negligenciados entre eles. Olha aí. Isso aqui é muito sério. Deus, ele não ouve nossas orações quando a gente negligencia essa obra que cabe a nós fazermos. Já pensou?
E a gente que tanto ora, que a gente tem que orar, Senhor, para que eu possa ter um coração brando, para que eu possa ter um coração servidor, um espírito servidor. Porque se hoje a gente não tem, se a gente tem pouco, a gente tem que pedir que tenhamos mais disponibilidade para ajudar essas pessoas. E a gente, às vezes, não vai nem muito longe. A gente tem que pedir nas nossas orações que a gente vai ao encontro dessas pessoas se ela não vier ao nosso encontro. Ali eu gosto muito do capítulo 17 de 1 Reis, que Deus enviou Elias para onde? Deus enviou Elias para uma viúva que vivia. Não era da linhagem de Israel, era uma fenícia, a viúva de Serepta, morava na cidade de Serepta. Então, Deus enviou, diz, olha, vai aquela senhora, porque eu conheço a sua sinceridade. Ela é sincera na luz que ela conhecia, na pouca luz que conhecia, ela era sincera. Então, Deus foi lá, mandou o seu servo para que alimentasse ele e ele também suprisse a necessidade daquela família. E aqui essa história é muito maravilhosa. Diz assim, ó: levanta-te, lhe ordenou, e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei a uma mulher, a viúva que te sustente. Essa mulher era uma israelita, não era israelita. Jamais havia ela tido o privilégio e as bênçãos que o povo escolhido tinha, né? Desfrutava. Mas era uma crente no verdadeiro Deus e tinha andado em toda a luz que brilhava em seu caminho. E maravilhoso foi a hospitalidade mostrada ao profeta. E Deus, por sua mulher, essa mulher fenícia, maravilhosamente foram sua fé e generosidade recompensadas. Assim comeu ela e ele em sua casa muitos dias, ó. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falaram por ministério de Elias. Então, meus irmãos, aqui, ó, depois dessas coisas, deu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença agravou muito, até que ele nenhum fôlego ficou. E além de ser viúva, também ali, naquele momento, perdeu o filho, que era órfão. Olha só. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela bondade desta mulher, o filho também, Deus deu de volta. Meus irmãos, Deus, ele quer nos enviar. E não percamos as oportunidades que Deus nos concede, né? Deus nos concede as oportunidades. Para quê? Para fazer o bem às pessoas. E se preocupar com as necessidades delas, né? As necessidades espirituais, necessidade física, as necessidades financeiras. E diz aqui que o céu, diz aqui, ó, ele está mantendo um registro de tudo que nós fizemos e tudo que nós estamos fazendo ou deixamos de fazer. Há um registro no céu. Sabemos que há livros no céu. Sabemos que há anjos relatores relatando tudo o que nós estamos fazendo ou deixamos de fazer. Então, não venhamos nós negligenciarmos as oportunidades que Deus nos concede. E que Deus, nas nossas orações, que vamos pedir que Deus, Senhor, nos envie. Irmãos, eu aqui no bairro me deparei com uma cena em uma casa pegou fogo, uma casa de madeira. Esse tinha 5 crianças pequenas, uma escadinha. Aí a casa pegou fogo, era de madeira. Graças a Deus ninguém perdeu a vida. E aí aquele senhor que vivia de bico, e aí então entrou em desespero com a mulher. E aí o que aconteceu? A vizinhança, a cidade praticamente caiu na mídia, botaram a foto, bateram a foto, caiu na mídia,
e a cidade se ajuntou, a vizinhança se ajuntou, fizeram a casa do homem de alvenaria. E um trazia uma cesta, outro trazia outra. A igreja auxiliou também. E assim, graças a Deus, foi suprida a necessidade daquela família. E dava pena. Pelas fotos que a gente via, não sobrou nada deles. Então, é isso que Deus quer, que a gente vá suprir a necessidade da pessoa. Então, a gente andando aqui, cada cidade tem bairros que é precário, né? Na sua cidade tem, na minha também tem bairros que a gente anda, vemos pessoas em situações precárias. E aqui na minha cidade não é diferente. A gente andando aqui, a gente já fez vários trabalhos de assistência social, e aí a gente vê, a gente relatou, a gente tem registro, né? De mães que eram deixadas do marido, quer dizer, viúvas com os maridos vivos, que não era auxiliada, né, mais pelo marido, não tinha assistência. Os filhos órfãos com o pai vivo, né, em uma situação deplorável, aqui a gente corta o coração e a gente procura, então, auxiliar essas pessoas. Nós sabemos que tem vários auxílios do governo, mas não dá, meus irmãos. O que é um salário mínimo para a pessoa sobreviver? Não dá, não tem como. E quando precisa de roupa, a criança precisa de remédio quando adoece. Então, a gente tem que se condoer, né, se compadecer das necessidades dessas pessoas. E aí tem que se ir ao encontro delas. Muitas vezes ela não vem bater na nossa porta. Às vezes ela procura a igreja, né, que sempre é natural, é normal a pessoa ir na igreja, né, para procurar auxílio. E tá certo, a gente tem que saber quem auxiliar e como auxiliar essas pessoas. Fazer cadastro, né? Pessoas. Então, é isso que Deus quer. Então, se a gente quer a cura, se a gente quer a cura, se a gente quer brilhar, quer ser luz, a gente tem primeiro que sair, se preocupar com as necessidades das pessoas. Esse aqui é o nosso dever, que diz aqui, ó. É o nosso dever para com os desafortunados. E no nosso tempo tem. Não sempre haverá, que nem diz o irmão pregou aqui. Ele diz, sempre haverá pobres na terra. Sempre haverá necessitados. E a gente não precisa ir muito longe. Ao nosso redor tem pessoas assim, na nossa vizinhança, no nosso bairro. Então, meus irmãos, que Deus ele use de misericórdia para conosco, né? E aqui diz aqui que a gente tem que não ser indiferente com essas pessoas. A gente tem que ir aos lares, um lar para o que os outros não tenham, né? Um lar, dá um lar para aqueles que não têm, dá uma roupa para aqueles que não têm, dá alimento para aqueles que não têm alimento, dá um copo de água para aqueles que estão famintos ou sedentos. Então, é isso que Deus quer. E eu gosto muito daquela passagem da Bíblia que, quando o profeta do Senhor ia, toda vez viajava, passava por aquela rua, né? E ele encostava o profeta. E aí diz, olha, vamos fazer aqui um quartinho para ele, né? É uma mulher hospitaleira, vamos fazer um quartinho para ele aqui à parte, para que quando ele vier, ele possa pernoitar aqui na nossa casa. Aí, então fizeram um quartinho. E ele, toda vez que viajava, que encostava, ele pernoitava e de manhã ia seguir a viagem, o servo do Senhor. E ali, então, aquela mulher, ela perdeu o filho, e naquele mesmo quartinho, né, o servo do Senhor levou aquele menino e colocou na sua cama e orou, e aquela criança veio até a vida de novo. Então, meus irmãos, pela nossa misericórdia que a gente tem para com as pessoas, pela boa ação que a gente tem para com as pessoas, Deus recompensa a gente, porque a gente não vai fazer para que esperar algo, né, em troca, de modo algum. Mas, mais adiante, Deus nos recompensa. Se às vezes a gente perde um emprego, se a gente perde algo, mas Deus lá na frente nos dá.
por causa que a gente usou de misericórdia para com aquela pessoa que precisava. Então, irmãos, quando a gente abençoa, e a gente mesmo abençoa as pessoas, porque a gente está sendo abençoado. E quando a gente se preocupa com a necessidade das pessoas, é porque a gente está demonstrando verdadeiro amor para com elas. Não para ser visto, não para ganhar likes, não para ser reconhecido pelo homem, mas sim por Deus. É isso que Deus quer, que a gente venhamos nos empenhar para esse trabalho, né? Então, se preocupar com as necessidades das pessoas. E que Deus assim nos anime, nos proteja, nos dê esse espírito, né, doador que nós estamos precisando a cada dia. Banir o eu de nossa vida, né, do nosso coração. E não pensar só em nós, não pensar só na nossa família, mas pensar naquelas pessoas que precisam. Às vezes, irmãos, eu vou até conversar com a irmã aqui, que é da assistência social, para a gente fazer um trabalho. Aqui na cidade de vocês também. Às vezes eu passo no semáforo, eu passo no centro aqui da cidade, eu vejo um casal, eu vejo mães com as crianças no colo, pedindo, ou sentada na calçada, moribundos, maltrapilhos, pedindo comida, pedindo dinheiro. São os venezuelanos que foram expulsos do seu país. Não tem pátria, não tem nada. Então essas pessoas também, né, às vezes não tem marido, porque prenderam o marido no país lá, né? E o marido está preso, elas vieram, né? Então a gente tem que procurar também auxiliar essas pessoas, de cortar o coração. Então, meus irmãos, que Deus assim nos ajude nessa empreitada, nessa jornada, e que venhamos disponibilizar cada dia mais para ajudar essas pessoas, né? Que mais precisam, que está ao nosso redor, né? Nosso redor. Devemos ter um coração servidor, né? E Jesus, ele veio para servir, não para ser servido. E muitos querem ser servidos, né? E não querem servir. Mas a minoria, que é o povo de Deus, que é a minoria, esse sim tem um coração contrito. Esse sim é um povo que gosta de ajudar, gosta de auxiliar e se preocupa realmente com as necessidades das pessoas. É esse o nosso dever. Que Deus assim nos ajude hoje e sempre. Amém. Amém.